Então, essa palestra que nós vamos proferir agora é tradicional, como o Guru Krishna falou, é tradicional do nosso movimento e se baseia num livro que é o Bhagavad Gita. Esse livro é milenar, traz as palavras de Krishna, que veio a este planeta Terra há cerca de 5.000 anos e foi reconhecido como a suprema personalidade de Deus. Na nossa tradição judaica cristã, nós não temos essa informação, nem aceitamos o cristianismo não aceita outra manifestação divina a não ser Jesus Cristo, e os judeus ainda esperam que venha um Messias, mas na informação dos Vedas, que vem da Índia, a pessoa suprema, Deus, vem a este mundo muitas vezes. Uma delas é essa de 5.000 anos, Krishna, que está relacionado com muitas outras vindas dele. Na nossa linha, nós também aceitamos a encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo, como uma encarnação genuína, muito embora não tenhamos a tradição de como nos relacionar com essa personalidade como informação védica, e conhecemos a história da igreja, conhecemos a história do cristianismo e entendemos como uma questão muito particular, e nosso mestre espiritual, Prabhupada, que está aquela figura ali atrás, nosso mestre espiritual não estabeleceu a adoração a Jesus Cristo dentro da nossa linha, mesmo porque ele não veio para estabelecer uma nova religião. Prabhupada veio para trazer o conhecimento científico a respeito de autorrealização espiritual. Esse conhecimento científico, que se baseia nos ensinamentos desse livro, declaram que este corpo que nós temos agora não é a nossa identidade última. Este corpo guarda dentro de si um espírito, a alma espiritual, e que essa alma espiritual é sim a nossa verdadeira identidade. Então, baseado neste conceito de que somos almas espirituais e que estamos agora encarcerados num corpo temporário que a gente sabe, nasce, passa pela infância, depois alcança a maturidade, a juventude, depois chega a velhice, e até agora a informação que temos é que todos os corpos, depois de um tempo, morrem. E quando morrem, o que acontece com a alma? Se a alma é espiritual, não é material, se a alma é eterna e o corpo morre, o que acontece com o corpo? Então, as informações que os Vedas, que são os livros da tradição indiana, do qual o Bhagavad Gita, dos quais, os Vedas, dos quais o Bhagavad Gita faz parte, então dizem que a alma espiritual, se está plenamente autorrealizada, desenvolvida, retorna à origem, ao mundo espiritual, que é a sua verdadeira origem. Se ela não está preparada, então outra vez ela nasce em um outro corpo que possa oferecer a oportunidade de autorrealização. Essa oportunidade de autorrealização é muito variada. Existem oportunidades que são dadas pelas religiões, existem oportunidades de autorrealização que são dadas simplesmente pela vida material, cultivo de conhecimento, moralidade, ética. Até certo ponto isso satisfaz. E existe também o conhecimento que é dado através da ciência da autorrealização, que faz com que o indivíduo assuma a responsabilidade de cultivar a sua espiritualidade, aproximando-se de um mestre espiritual autorrealizado que possa
guiá-lo diante do conhecimento espiritual tradicional que é originário do mundo espiritual. Todo conhecimento espiritual, para ser genuíno, precisa ter origem divina. Não pode ser elaborado pela inteligência humana e, então, aplicado a grupos, como grupos religiosos ou não, como técnicas meramente humanas. Esse conhecimento tem que ser validado por natureza divina. Ele tem que ser reconhecido ter natureza divina. Então o Bhagavad Gita nos orienta nessa linha de raciocínio, de que uma vez que somos almas espirituais e que agora estamos condicionados a esse corpo material, precisamos trabalhar a nossa espiritualidade. Caso contrário, nós vamos trabalhar somente a nossa materialidade, esse corpo material, e vamos obter os resultados perfeitamente temporários, que todos se acabarão com a morte. Para obter resultados espirituais é preciso trabalhar o espírito. E essa metodologia de trabalhar o espírito é então apresentada nos livros védicos como yoga. Nós entendemos por yoga o que é mais comum, de acordo com a cultura, nossa cultura, aquelas técnicas que vieram da Índia, que incluem respiração, posturas, também atitudes de renúncia diante da vida como ela é, e atitudes de aceitação, de austeridades, e meditação, concentração, elevação do pensamento e, por fim, o que o yoga promete é samadhi, a transcendência, a unidade com a energia cósmica. Nós entendemos mais por esse lado, porém, yoga não se limita a somente essa experiência, que inclui o alinhamento dos chakras, essas energias sutis que envolvem o nosso corpo e que fazem um relacionamento entre o corpo material e o ser espiritual que habita dentro dele. Então, o processo de autorrealização espiritual, como é dado nos livros védicos, descreve que yoga, a palavra yoga significa união, e que deriva do verbete yud, que é unir. Então, a palavra yoga, a técnica de yoga, se propõe a unir a nossa natureza espiritual com a natureza espiritual de Deus, e que essa união se dá através de atitude. O nome dessa atitude, de como agir, é serviço devocional, ou atitude devocional, atitude amorosa, atitude que inclui o sentimento, que inclui a inteligência, a determinação e a persistência também para alcançar o objetivo último. Então essa yoga também é apresentada de diversas maneiras. A nossa linha, que inclui todas as formas de yoga, genuinamente apresentadas nos Vedas, mas é específica de um tipo de yoga que se faz 24 horas por dia, seja dormindo, seja acordado trabalhando, seja acordado comendo, seja acordado estudando, lendo, ou fazendo qualquer atitude. Bhakti, que se chama devoção, é a entrega de todas as atividades que a pessoa faz no seu dia a dia como uma oferenda a Deus. Então, essa é a introdução que eu posso dar para o que vamos ler aqui no Bhagavad Gita, que descreve a nossa atitude em relação à prática da vida espiritual. Quando eu digo nossa agora, eu não estou dizendo nossa do movimento Hare Krishna, tipo nossa e de vocês. Eu estou dizendo a nossa atitude como indivíduos, como seres humanos.
Agora nós estamos seres humanos. De fato, nós não somos seres humanos. Nós somos almas espirituais. Mas estamos humanos porque agora ocupamos um corpo humano. Esse corpo humano é dotado de todas as facilidades para a autorrealização espiritual. Mas, às vezes, nós não aproveitamos essas facilidades de autorrealização espiritual. Pelo contrário, nós desperdiçamos essas facilidades quando nos envolvemos nas propostas materialistas do dia a dia, que inclui a sociologia, a política, a pedagogia e tudo dentro desse mundo material como nós vemos a nossa vida, dentro da nossa cultura material. Então, às vezes, nós desperdiçamos a característica de transcendência que o ser humano tem. Se nós observarmos uma diferença apontada nos Vedas entre os seres humanos e os animais, é que os seres humanos podem transcender as 4 necessidades básicas de todos os seres vivos, que são comuns aos seres humanos, mas também são comuns aos animais, que seriam comer, dormir, procriar ou desfrutar da vida e se defender. Os animais fazem isso, seres humanos também fazem isso. Os animais fazem isso de acordo com seus instintos, com suas capacidades físicas e a sua capacidade também instintiva, e os seres humanos fazem isso da maneira mais sofisticada, mal usando a qualidade da transcendência. O ser humano tem o poder de transcender aos seus instintos, de transcender a natureza material. Mas como ele faz? Como o ser humano tem feito? Entra na natureza de forma extrativista e retira da natureza tudo o que precisa, usa, gasta, desfruta, não repõe a natureza, não cuida da natureza, e nós estamos fazendo isso há milhões de anos, bilhões de anos dentro desse planeta. Recentemente, a ciência começou a nos alertar: cuidado, cuidado, está havendo um aquecimento global. Esse aquecimento global é produto do mau uso da natureza. Nós estamos sem repor o oxigênio que é tirado, e a camada de ozônio, obrigado, a camada de ozônio que nos protege está ficando rarefeita, está diminuindo. Nós estamos recebendo raios que são maléficos para a nossa saúde. Isso está modificando a vida na Terra, está modificando o clima. Já não se sabe mais quando é época de chuva, quando é época de seca. Nós estamos passando momentos de grandes confusões, com tsunamis e terremotos e grandes problemas que são ecológicos desse tipo de natureza, por causa do mau uso da nossa tendência de transcender. Porque nós transcendemos a um desconforto em busca de conforto. Nós transcendemos a pobreza em busca de riqueza. Nós transcendemos a simplicidade em busca de sofisticação. Nós transcendemos a insegurança em busca de segurança. Mas nós não transcendemos a natureza material, a nossa natureza de ser humano em busca da espiritualidade. Muitas religiões surgem, nos orientam, mas institucionalizam a sua mensagem. Nós aderimos a essas religiões e nos sentimos confortáveis, entusiasmados, aliviados e pensamos e nos sentimos animados a viver, considerando: por aceitar esta religião, eu estarei no caminho da transcendência. Mas no final das contas, nós muitas vezes nos decepcionamos, porque as religiões são institucionalizadas por seres humanos. Os seres humanos têm suas falhas, essas falhas aparecem no convívio, nós nos decepcionamos, nos frustramos porque não recebemos a fórmula científica da autorrealização. Então, essa fórmula científica de autorrealização, que nós estamos chamando de yoga, que é o processo em que o indivíduo voluntariamente se dedica a
o processo de autorrealização e busca por iluminação espiritual, bebendo na fonte certa de espiritualidade, procurando as pessoas adequadas para delas se ouvir e com elas interagir em termos de serviço e então crescer espiritualmente ao nível de transcender realmente a sua capacidade humana. Então, além de comer, dormir, desfrutar da vida e se defender, o ser humano pode transcender a sua condição humana. Isso é muito bonito, isso a gente não vê em outras espécies. E também a gente observa que o ser humano imita outras espécies e não transcende as suas limitações corpóreas e não alcançam o que de mais precioso é em termos de prerrogativa humana, que é viver a experiência espiritual. Mas isso é apenas um alerta para a condição em que nós estamos, porque para mudar o ser humano rapidinho pode fazer. A gente não pode contar com mudanças assim em coletivos de animais. Me lembrando de quando eu estudava no curso primário ainda, naquela época, o coletivo de lobo é alcateia, não é? O coletivo de vaca é rebanho, de ovelha também. Então, assim, a gente está no coletivo humano, não é? E a gente pode, conjuntamente, usar da prerrogativa de estar num corpo humano e, juntos com outras personalidades, com outras pessoas, com outros indivíduos, podemos trabalhar conjuntamente ou congregacionalmente para alcançar esse processo de autorrealização, iluminando-nos uns aos outros com trocas de experiências religiosas, experiências espirituais, experiências científicas de toda a natureza, experiências de vida da psique humana, experiência de ajuda mútua, experiência de autoestima, experiência de todo tipo. Nós podemos nos relacionar, porque sobrevivência, afetividade, autoestima, fazer diferença nesse mundo, conquistar uma coesão interna, individual, fazer um trabalho externo nesse mundo e estar pronto para servir, faz parte, diz a psicologia, do desenvolvimento humano. Então, nós precisamos fazer algo que seja adequado à nossa condição de ser humano. E é por isso que nós temos essa comunidade, essa fazenda, que tem muitos objetivos, e um dos objetivos dessa comunidade é ter este festival de domingo para receber pessoas como vocês que estão aqui e que vêm com a curiosidade, com o interesse de ouvir alguma mensagem que possa ser cultivada aqui. A nossa experiência aqui tem duas naturezas, teórica e prática. A natureza teórica nós cultivamos através do estudo desses livros, como eu apontei, o Bhagavad Gita, e a experiência prática é no cultivo à terra, na inter-relação com a nossa vizinhança. Nós temos um ideal chamado de vida simples, pensamento elevado. Outro ideal que nós temos é comunidade sem porteira, em que criamos uma relação de confiança, de amor e confiança com a vizinhança, com os nossos parceiros da região e junto com eles queremos construir um mundo melhor. Então esses são alguns dos interesses da nossa comunidade. Vocês são realmente muito bem-vindos. Eu não moro aqui, tenho uma relação muito forte com esse lugar, não moro aqui, mas me sinto parte da comunidade, parte da congregação aqui, e é muito bom poder, junto com a equipe dos devotos que coordenam esse lugar, poder receber vocês que estão chegando pela primeira vez ou aqueles que vêm sempre e que trazem os amigos e que voltam e tal. O nosso festival é muito simples, consiste dessa primeira parte que vocês participaram, que é chamado de Artik ou Kirtan. Nós cantamos
até na língua sânscrita, a gente não entende muito bem o significado, mas é de glorificação a Deus. Nós seguimos a tradição em cantar no idioma sânscrito e criamos o clima de vibração espiritual. E depois nós temos uma palestra como essa, que eu espero ser um pouco, de certa forma, esclarecedora para vocês e que possa tirar algumas curiosidades de vocês e despertar outras reflexões. Também tem esse interesse, que vocês saiam daqui levando estímulos para reflexões a respeito da vida e em busca de enxergar o mundo com o conhecimento, com as ferramentas do conhecimento que são dadas pelo conhecimento védico que nós representamos aqui. Então temos também esse interesse de que vocês possam se beneficiar com esse conhecimento através de reflexões mais profundas a respeito da própria identidade. Como falávamos, não somos o corpo, somos almas espirituais. Então, reflexões a respeito da própria identidade, do que estamos fazendo aqui nesse mundo, qual é a nossa verdadeira função, porque vivemos no máximo 100 anos, o que vamos deixar para a posteridade? Um livro, uma árvore plantada, que mais um filho. Hoje tem que pensar muito antes de conceber um filho, né? Com o futuro que vemos, é bem delicado a gente planejar isso. Então é importante que esse planejamento seja baseado em muita responsabilidade e muito amor também. Então o que vamos deixar para a sociedade? Como vamos servir a sociedade? Como vamos fazer o mundo um pouco melhor do que quando chegamos há alguns anos atrás? Eu, há 40 anos atrás que cheguei. Estou brincando só para descontrair. Muito mais que isso. Bom, então, o que podemos fazer para contribuir, para deixar uma contribuição nesse mundo? Claro que podemos plantar uma árvore ou muitas outras árvores. Claro que podemos ter um filho ou mais de um filho. Claro que podemos escrever um livro ou mais que um livro. Mas de tudo isso, o mais importante é que nós possamos dar um exemplo de individuação, de uma pessoa completa, feliz, inteira, integral, que com toda essa sua capacidade de viver integralmente possa ser um exemplo, um apoio, uma força para as pessoas em geral que, por desconhecimento, às vezes estão muito aturdidas, muito aflitas com o sofrimento que a própria natureza impõe para sobreviver, para amadurecer os sentimentos de afeto, para se sentir firme dentro desse mundo, respeitado dentro desse mundo. Então, essa primeira parte, eu vou parar aqui, eu vou ler um verso com um significado, um verso do Bhagavad Gita, e então nós vamos poder ouvir as perguntas de vocês. Eu tentarei responder o que eu souber, o que eu não souber, vou buscar no Google. O que eu não souber, eu vou buscar depois. Se ficar alguma pendência, eu posso depois responder para vocês em particular por correspondência de algum tipo, e assim nós vamos fazer, tá bem? Eu vou ler aqui, vou escolher um verso agora. Então nós temos um verso do capítulo 2, que é o verso 14, é um verso muito famoso que nos alerta para essa dualidade da vida. Nós, nesses últimos dias, temos falado sobre ele aqui algumas vezes, e ele é muito emblemático para a nossa percepção adulta de mundo, porque sabemos da dualidade do bem e do mal, do calor e do frio, do inverno e do verão. Então, esse verso trata desse assunto, leva-nos a uma reflexão bem interessante sobre o assunto. Na nossa tradição, antes de ler o livro, eu estou explicando isso para aqueles que estão chegando pelas primeiras vezes, nós oferecemos reverência à pessoa suprema através de um mantra, e eu vou
recitar o mantra. Aqueles que sabem podem repetir, quem não sabe também pode ouvir e tentar repetir, porque os fonemas não são muito diferentes da língua portuguesa, então pode repetir, não faz mal nenhum, como se diz, se bem não fizer, mal não fará. Então, é assim, em respeito ao autor do livro, a pessoa que revelou esse conhecimento, que é o próprio Krishna, o mantra quer dizer: eu ofereço as minhas mais humildes reverências a Krishna, a pessoa suprema, que é conhecido como Bhagavan, e que é o filho de Vasudeva, para demarcar o seu nascimento dentro deste mundo há cerca de 5.000 anos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, a tradução do verso é a seguinte: assim, ó filho de Kunti, o aparecimento temporário de felicidade e da aflição e o seu desaparecimento no devido tempo são como o aparecimento e o desaparecimento das estações de inverno e verão. Eles surgem da percepção sensorial, ó descendente de Bharata, e precisa-se aprender a tolerá-los sem se perturbar. Esse é o verso, antes de chegar para o significado, de ler o significado do nosso mestre Prabhupada. Eu vou explicar algumas coisas que estão aqui, como o verso é dirigido a... é um diálogo entre Krishna e Arjuna. Arjuna era um guerreiro, uma pessoa da administração pública, e ele tinha... o nome da mãe dele era Kunti, e ela era uma mulher muito famosa, guerreira, uma viúva que foi perseguida pelo rei, porque ela era uma rainha, e o seu marido morreu. O rei que entrou era cunhado dela, então perseguiu ela, e ela fugiu para a floresta com 5 filhos, sendo 3 dela própria, e mais 2 de uma segunda esposa que o marido teve e que havia falecido, que eram órfãos. Então ela adota 2 filhos de uma co-esposa, de uma segunda esposa do marido, e vai para a floresta com essas 5 crianças, e mesmo sendo uma rainha, ela dá conta do recado. Então ela é muito poderosa. Então nesse verso, Krishna, quando fala com Arjuna, ele diz: ó filho de Kunti, para poder lembrar a Arjuna a força da mãe dele, e dizer: você tem uma linhagem muito forte, você vem de uma mulher forte, guerreira, vitoriosa. Então agora, lembre da sua mãe. Então ele está dizendo: ó filho de Kunti. E aí, mais adiante, outra coisa difícil de entender no verso, o resto em português não é tão difícil, mas diz assim: ó descendente de Bharata. Descendente de Bharata está se referindo a um grande rei que existiu pelo lado do pai dele. Pelo lado da mãe, Krishna fala diretamente dela, Kunti. Pelo lado do pai, ele vai falar de uma grande personalidade chamada Bharata, do passado, que não era exatamente o pai, mas era talvez o bisavô, o tataravô, alguém na linha genealógica de Arjuna. E Krishna então quer dizer para Arjuna o quê? Pelo lado da mãe, você é filho de uma mulher poderosa. Pelo lado do pai, você é descendente daquele rei equânime que conduziu toda a população, oferecendo tudo que as pessoas necessitavam, protegendo as pessoas, cuidando da subsistência alimentar, da subsistência em termos de educação, moradia. Então estamos falando do rei Bharata. Então você é descendente pelo lado do pai desse rei, pelo lado da mãe dessa mulher poderosa. Então vamos conversar nesses termos.
Aí vem o termo, o contexto filosófico, e que ele usa de uma analogia, e dizendo, o aparecimento temporário de felicidade ou infelicidade, aflição, e o seu desaparecimento no devido curso do tempo, porque a gente já sabe que às vezes a gente tem essas emoções intermitentes, às vezes aparecem, às vezes desaparecem, e aí Krishna diz, são como o aparecimento e o desaparecimento das estações do inverno e verão. Tem todo ano. Tem todo ano. Todo ano tem inverno, todo ano tem verão. E chega numa época prevista. Da mesma forma, a felicidade chega através de atividades previstas. A aflição também chega através de atividades previsíveis. Então, essa previsibilidade pode existir. Por quê? Porque a identificação de felicidade e de aflição, sendo comparado a inverno e verão, surgem da percepção dos sentidos. Nós sentimos felicidade ou sentimos aflição e nós também sentimos frio ou calor. Então, diante dessa realidade imutável, o que você tem a fazer? Filho da poderosa Kunti, filho do descendente do poderoso Bharata. Simplesmente você tem que aprender a tolerar isso. A chegada da felicidade tem que ser tolerada. Não vai ficar muito emocionado com isso. E o aparecimento também da aflição também tem que ser tolerado. Não vai ficar extremamente deprimido por causa de um problema. Então, você vai ter que aprender a tolerar. Vamos ver o significado de Prabhupada para ver se ele vai indicar como é que vamos aprender a tolerar. Se ele não indicar, depois a gente discute esse assunto. Significado. Na adequada execução do dever, a pessoa tem que aprender a tolerar aparecimentos e desaparecimentos transitórios de felicidade e aflição, conforme o preceito... Desculpem, aqui a pontuação eu errei. Então, na adequada execução do dever, a pessoa tem que aprender a tolerar aparecimentos e desaparecimentos transitórios de felicidade e aflição. Conforme o preceito védico, deve-se tomar banho de madrugada, mesmo durante o mês de Magha, que na Índia é janeiro e fevereiro, frio. Faz muito frio nessa época, porém, apesar disso, uma pessoa que acata os princípios religiosos não hesita em tomar seu banho. Da mesma forma, uma pessoa não hesita em trabalhar na cozinha nos meses de maio e junho, a parte mais quente da estação do verão. Aqui, Prabhupada diz, o homem acordar cedo e tomar banho de madrugada, e a mulher trabalhar na cozinha. Assim, eu falei uma pessoa por causa da linguagem que se usa aqui no Ocidente. Prabhupada escreveu isso no início dos anos 70, quando ainda a cultura favorecia que fizéssemos esse tipo de diferença, mas não significa que nós do movimento Hare Krishna achamos que o lugar da mulher é na cozinha, não, tá? Apenas aqui, como ele disse, no preceito védico, de acordo com a tradição praticada nos Vedas, na época védica, naquela época da Índia, na época védica da Índia. Então, isso é o que está se falando aqui. Então, todos devem executar seu dever, apesar das inconveniências climáticas. De modo semelhante, lutar é o princípio religioso dos kshatriyas, e embora tenha que lutar com algum amigo ou parente, ele não deve afastar-se de seu dever prescrito. Convém seguir as regras e regulações prescritas nos princípios religiosos, para que se possa elevar à plataforma de conhecimento. Porque somente pelo conhecimento e pela devoção é que alguém poderá libertar-se das garras da ilusão. Maya, a palavra em sânscrito. Os dois nomes diferentes dados a Arjuna são também significativos. Tratá-lo como filho de Kunti significa aludir a seus fortes laços consanguíneos por parte de sua mãe,
e chamá-lo de Bharata significa referir-se à sua grandeza por parte de pai. Ele tem uma descendência fantástica de ambos os lados. Uma descendência destas implica responsabilidade na execução dos deveres. Portanto, ele não podia evitar a luta. O contexto aqui é que o guerreiro Arjuna estava diante de um exército inimigo num campo de batalha, e que essa batalha iria definir quem continuaria governando o mundo. Lembram que eu falei da viúva que saiu com os filhos? Esses meninos cresceram. E quando cresceram, a mãe disse: olha, vocês precisam saber que o pai de vocês era o rei. Agora quem está lá é seu tio. Mas o pai de vocês era o rei. E vocês são, na verdade, as pessoas que têm direito ao trono. Agora seu tio está velho e vai morrer a qualquer momento. Quando ele morrer, o filho dele vai querer tomar o reino, mas na verdade o direito é de vocês. Se vocês querem tomar o trono, então vocês têm que ir lá conversar com eles e ver como é que se resolve isso. Porque ele, o rei atual, não foi justo com a nossa família. Ele não me protegeu. Quando eu fiquei viúva, jovem, com 5 filhos, ele tentou me matar, fez artimanhas para conseguir matar a mim e a vocês, para poder eliminar vocês e ficar com o trono. Então, o mesmo tipo de injustiça ele está fazendo com outras famílias, com outras mulheres, com outras crianças, com outras pessoas. Então, se vocês não tomarem o trono, vocês estão sendo cúmplices de injustiças sociais feitas por um rei cobiçoso pelo poder. Então, com esse discurso da mãe, os filhos disseram: sim, vamos nos preparar e vamos lá. Então, eles foram ao diálogo. E quando eles se apresentaram, porque por diplomacia o rei não podia matar assim na hora, né? Eles tinha que ouvir, afinal eram sobrinhos. Então eles se apresentaram: somos seus sobrinhos, fomos criados na floresta, mas nos treinamos nas artes militares, estamos preparados para administrar o poder público e sabemos que o senhor está aqui temporariamente, porque era meu pai o rei, e agora estamos aqui e gostaríamos de que o senhor dividisse. Não precisa dar tudo não, basta dar um pedaço do reino para nós e o senhor fica com outra parte. Achamos que isso é justo. O filho do rei, que estava ouvindo a conversa, disse: não, de jeito nenhum, nós não vamos dividir nada. O meu pai é o rei, desde que eu era criancinha, e eu vou ficar com o reino, eu vou seguir o reino. Então essa confusão chegou no campo de batalha. E eles: tá bom, então vamos ter uma guerra. E aí eles se organizaram em guerra e foram até o campo de batalha. E quando chegaram no campo de batalha, quando Arjuna, que estava muito preparado para a luta, olha o exército inimigo, ele identifica: meu primo, meu tio, o filho do amigo de meu pai, o filho da amiga de minha mãe, meu mestre, meu professor. E, peraí, eu não tenho nada a fazer aqui. Eu não vou lutar, de jeito nenhum. Eu prefiro voltar para a floresta. Eu fui criado na floresta por minha mãe. Eu prefiro voltar para a floresta. Eu não vou lutar. A essa altura ele estava com Krishna. Então o Krishna diz para ele: olha, você vai ter que cumprir o seu dever. E você vai ter que cumprir desapegado do fruto do resultado, sem nenhum interesse de lucro. Você vai ter que cumprir o seu dever sem nenhum senso de propriedade. Você não vai tomar o reino, agora, lutar e tomar o reino, simplesmente para ser dono do trono. Você deve pensar no nível ético e moral que essa gestão, o rei aí, o monarca, está dirigindo a sociedade. Ou você será cúmplice das injustiças sociais, ou você entra e assume o poder e aplica a justiça como ela deve ser. E Arjuna então começa a argumentar
os argumentos dele produziram esse livrão aqui. São 700 versos. E esses versos definem o diálogo entre Krishna e Arjuna. O resultado é o melhor possível e esse diálogo ainda é atualizado. Porque como nós vamos encarar o nosso dever? Como nós vamos cruzar os nossos braços diante das injustiças? Como nós vamos olhar a realidade do mundo, conhecendo que existe algo além de tudo isso que estamos vendo, que é o mundo espiritual? Como vamos nos olhar no espelho e pensar, eu sou esse sujeito que está envelhecendo a cada ano e um dia vai morrer e tem uma alma espiritual dentro? Como é que eu posso encarar essa realidade e ficar de braços cruzados, tomando todo dia café da manhã, todo dia almoçando, todo dia jantando, todo dia dormindo, no dia seguinte fazendo tudo de novo, esperando a morte chegar? Como já dizia Raul Seixas, né? Então, esperando a morte chegar simplesmente. Então, com essa atitude, com essa visão, é possível tomar uma atitude, que é o cumprimento do dever prescrito. Esse é o termo que em sânscrito é chamado de dharma. E esse dharma é a base de toda a atitude que uma pessoa deve tomar nesse mundo, que o termo inclui moral, ética, bondade, caridade, sacrifício, benevolência e austeridades e muitos outros conceitos que são importantes na cultura humana. Bom, eu vou parar aqui, eu acho que já tem elementos suficientes para vocês perguntarem. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu posso tentar responder, como eu falei antes que faria. Conseguem sim. Você ia fazer a mesma pergunta? Fala não, tem para vender o livro. Essa história, a parte histórica, não está no livro. O que está no livro é o diálogo entre eles, o diálogo filosófico, os argumentos, né, e contra-argumentos e tudo mais. E as diferentes linhas de ações que poderiam ser tomadas diante disso. Mas o assunto está no tema Mahabharata. Vocês podem entrar no YouTube e ver, tem vários filmezinhos do Mahabharata que mostram a história da guerra e tudo mais. E é o Mahabharata, é um livro também com muitos volumes. E na história se conta como aconteceu a guerra. Eles participam da guerra, sim, e eles resgatam o reino, e ao resgatar o reino, eles instalam uma cultura de justiça, de prosperidade, de cuidar das pessoas, de espiritualidade, que antes também havia uma deficiência na proteção aos espiritualistas. Os religiosos eram perseguidos, os espiritualistas eram perseguidos, então eles estabelecem um reino considerando isso. Você já veio muitas vezes, como é seu nome? Você que fez a pergunta. Muitas vezes. Não é? Essa é a primeira vez? Oh, desculpa, eu devo estar me confundindo. Hã? Veio comigo. Veio com você agora. Foi. Hã? Eu pensei que eu já o conhecesse. Eu creio que isso seja uma coisa metafórica, né? Os argumentos que estão escritos nesse livro é para a gente colocar na nossa vida e tentar entrar no campo de batalha que é a nossa vida, né? Carnal com o espírito e tomar o reino. Tem essa interpretação metafórica, é possível, se adapta perfeitamente. Mas, historicamente, aconteceu tudo isso. Se nós fizermos uma visita à Índia, que nós já fizemos algumas vezes, nós devotos, alguns já fizeram, nós vamos ver os lugares históricos ainda, onde toda essa história está fundamentada. Há pesquisas acadêmicas para poder validar esse conhecimento histórico e se diz que é isso mesmo, que realmente existiu tudo isso. Mas nós podemos ler esse livro e vamos sentir que ele é perfeitamente atualizado, justamente por causa da aplicação metafórica. O que ocorreu lá, ocorre dentro da gente também. Tá?
Algo mais? Cássia quer perguntar? Não? Shastra? Fala da tolerância, o verso, né? E às vezes a tolerância ela soa pra gente como tipo um obstáculo, né? E assim, será que tem um obstáculo na vida caminhando também, né? Mas assim, qual é a linha que a gente pode desenvolver na vida para que a tolerância se transforme em apreciação pelas situações? Nós somos da linha vegetariana, então nós não engolimos sapo. Né? Mas eu entendi o significado do que você falou. E realmente, muitas vezes nós temos que aceitar situações bastante agressivas, desagradáveis contra nós, e às vezes injustas, e tolerar. Então, a tolerância, como é falado aqui, não é uma tolerância em que os seus sentidos fiquem inteiramente reprimidos e que você se sinta depreciado, humilhado. É a tolerância do sábio. O sábio tolera porque sabe que isso não atinge a ele. Entende? O sábio não tolera porque está sentindo uma dor profunda. A única dor que o sábio sente é descrita em sânscrito, paradukha dukhi, que é o sofrimento, é não poder fazer nada pelo sofrimento dos outros. Essa é a única dor que atinge uma pessoa sábia. Então, a tolerância que se recomenda aqui é a tolerância do yoga. A tolerância de que você se compreende como uma unidade completa que emana do todo completo, e que, como uma unidade completa, você tem limites externos na comunicação, e que muitas vezes as injustiças sociais ou o que for lhe atingem e que você tem que tolerar. Da mesma forma que tem que tolerar inverno e verão, que você não pode fazer nada. Mesmo sendo uma unidade completa, você não tem dentro de si mesmo a capacidade de reagir contra o inverno e contra o verão. Você vai ter que criar uma capacidade de tolerar o inverno e o verão. E a gente criou, né? Ar-condicionado, a gente aqui sofre mais do calor, né? Ventilador, abano de antigamente, né? Hoje ninguém vê uma mulher elegantemente usando um abano assim. Mas as construções foram adaptadas, as edificações, a engenharia civil foi feita para isso, para aprender a mexer com o inverno e verão, a tolerar o inverno e o verão. Da mesma forma, as aflições e a felicidade, a euforia que pode surgir de um estado de felicidade, devem ser tolerados dentro de nós. Mas tolerado como sábio, não tolerado como aquela pessoa. Entende? Então é preciso alcançar o estágio de sabedoria. É isso que o yoga leva, pelo conhecimento transcendental. Satisfaz? Está preferência ao visitante? Eu lembrei do seu irmão, de Agapatita, falando sobre o Bhagavad Gita. Ele falou que o computador, o DVD, tem um manual de instrução, né? E ele referia o Bhagavad Gita como um manual de instrução, nosso manual de instrução. É isso mesmo. Meu irmão é fantástico, ele é muito mais capacitado do que eu para apresentar o conhecimento, evidentemente. Nós aqui temos uma grande gratidão a ele, porque ele foi o líder que trouxe uma galera para construir essa comunidade. Então hoje nós temos aqui necessariamente que demonstrar gratidão a ele. Foi muito bom você ter falado dele, porque eu tenho a oportunidade então de manifestar a minha gratidão a ele por isso. E realmente o exemplo é esse, é dado por Prabhupada. Como todos os eletroeletrônicos têm o seu manual de instrução. Até uma simples máquina de lavar, se você não age corretamente, não liga o fio terra e não faz tudo direitinho, ela pode ter problemas e quebrar. Então nós temos um manual de instrução, né? Esse manual de instrução de como conduzir a nossa natureza humana, ainda que já que não somos humanos, somos almas espirituais, estamos humanos, né? Estamos homens, estamos mulheres, estamos ricos, estamos pobres, e isso varia com muita frequência. Riqueza e pobreza varia
numa vida, você passa várias vezes pela riqueza e pobreza. Né? Bom, é isso aí. Alguém? Você que é o Patara. A gente falou agora de tolerância, né? Tolerância para desenvolver vida espiritual, no intuito de desenvolver vida espiritual. Hoje de manhã o senhor falou no verso de Narottama Das Thakur sobre que ele não fez nada, ou seja, ele não deveria ter tolerância naquele caso. Como é o... Não, ali é diferente um pouco. Narottama Das Thakur, ele apresenta poeticamente a sua atitude passiva diante de perceber o seu coração dele próprio, queimando, ardendo de desejos materiais. E ele não ter tomado a iniciativa de dizer basta de especular, de ir para o shopping procurar o que comprar, só porque acabei de ganhar o meu salário. Basta. Eu não vou entrar nessa viagem, eu não serei mais vítima da propaganda do consumo. Eu vou viver uma vida simples de acordo com as minhas reais necessidades. Então, Narottama Das Thakur está dizendo isso. Eu não fiz nada, o coração ardia de desejo e eu corri atrás. Você tem esse desejo, meu filho? Corra atrás. Então eu corri atrás de todos os desejos que ardiam no meu coração como fogo. É poesia, né? Então ele é um poeta e descreveu dessa maneira o tema da filosofia de que os desejos materiais são insaciáveis. Através da contemplação dos objetos dos sentidos, através dos nossos sentidos, tato, visão, audição, paladar, olfato, nós entramos em contato com a natureza material e desejamos. E o que ele está dizendo é, eu não fazia nada. Quanto mais eu desejava, mais eu desejava. E quanto mais eu desejava, mais eu desejava. Então eu não fiz nada. É isso que ele diz na poesia dele. Né? A tolerância aqui é a tolerância do que vem realmente contra nossa capacidade de agir. E ele está falando exatamente o contrário, da yoga. Tem que tomar uma iniciativa e fazer algo. Aprender a respirar, aprender a se posicionar fisicamente, ter boa postura, aprender a pensar, que nós não aprendemos a pensar, infelizmente. Nosso sistema escolar não nos ensina a pensar, infelizmente. Então nós não aprendemos a pensar, tem que reaprender a pensar. E por aí vai. Né? Obrigado pela atenção de vocês, o tempo está esgotado, agora nós temos um almoço. Você quer falar alguma coisa? Vocês querem falar algo? Não, o almoço já está pronto. O almoço está pronto para ser servido, é uma experiência muito agradável para os nossos sentidos. É hora de provarmos uma comida vegetariana, feita com muito amor, pensando em vocês. Quem será que vem hoje? Meu Deus, quem será que vem? Eu vou temperar isso aqui para ficar bem gostoso, para que quem vier hoje goste da comida. Então foi assim, nossa comida está pronta para ser servida. E veio hoje o irmão de Caim. Abel? Prazer, Abel. Então vamos para o restaurante. Hare Krishna.